Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje recheado de assunto importante, tem muita notícia pra gente abordar e trazer pra vocês. Vamos falar um pouco aí sobre a sequência do Vasco, tanto na Copa do Brasil, quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa, e também no Campeonato Brasileiro, porque no final de semana que vem o Vasco joga fora de casa contra um adversário extremamente complicado, que é o Atlético Paranaense. Então a gente vai fazer uma cobertura aí sobre esses dois jogos, quem será o treinador do Vasco aí, que já foi apontado de forma interina aí para comandar a equipe aí nessas próximas partidas, e também vamos falar, obviamente, do assunto do momento, né, que é a polêmica envolvendo a saída do Ramon Dias do Vasco, né, após a goleada que sofremos para o Criciúma. Será que o Ramon vai continuar? Porque surgiu ontem o rumor que ele poderia aí dar uma reviravolta nessa situação, que ele poderia ser mantido como treinador, porque até agora não houve uma assinatura de rescisão de contrato. E também, obviamente, vamos falar se realmente essa confirmação for feita, né, da saída do Ramon e do Emiliano. Será que o Vasco já está no mercado buscando um novo treinador? Será que o Vasco vai buscar aí um cara experiente, um cara mais novo, né, uma aposta aí no futebol brasileiro? E também vamos falar sobre contratações aí para fora de campo. O Vasco deve anunciar essa semana a chegada do novo executivo de futebol e talvez aí de mais duas figuras que podem estar chegando junto aí do Pedro Martins lá do Cruzeiro. Então a gente vai falar muito sobre isso. Primeiramente, quero convidar todos vocês a assistirem o vídeo até o final para não perderem absolutamente nada. Peço também a colaboração de vocês, não esquecendo de deixar o like, de deixar o joinha no nosso vídeo, né, que é super importante para o engajamento, para o crescimento, né? Lembrando que cada like que você deixa, cada joinha que você deixa no vídeo, o YouTube ele compartilha esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Então conto aí com a ajuda de vocês e também fazer o convite para quem ainda não segue a gente, né? Você que ainda não está inscrito no canal, quase metade da turma, né? Quase metade da galera que assiste aos vídeos não é inscrita. Não sei qual motivo, não sei porquê, mas fica o convite para você se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, beleza? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, queria lembrar, rapaziada, que a promoção da BetWinner, que é a nossa parceira, nossa patrocinadora do canal, ela continua. Você que ainda não tem um cadastro lá no site, né, da BetWinner, que é um site de apostas esportivas, eles estão dando para você de graça, R$200 para você se cadastrar por lá. Só tem um detalhezinho, que é o seguinte: você precisa se cadastrar e fazer um depósito de pelo menos R$10, isso mesmo, R$10, usando o código promocional Mário2024. O primeiro comentário fixado aqui do vídeo hoje tem o link da BetWinner para você se cadastrar, e fazendo esse depósito de R$10, você ganha R$200 na sua conta, mais os R$10 que você depositou, mais R$10 que você vai estar aí acumulando, porque você ganha um bônus de 100% de qualquer valor que você depositar. Não precisa ser R$10, pode ser R$100, você vai ganhar mais de 200, e você também participa de um sorteio aí de 10 camisas oficiais do Vasco aí na próxima vitória do Gigante da Colina. Então, próximo jogo que o Vasco vencer, 10 pessoas serão sorteadas aí que tiverem cadastradas na BetWinner para ganhar uma camisa oficial do Vasco da Gama, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí dos próximos desafios do Vasco, né? O Vasco quarta-feira volta a campo, mas pela Copa do Brasil. Terceira fase aí da competição, o Vasco vai encarar o Fortaleza. O primeiro jogo é fora de casa e depois o Vasco joga em casa no dia 21 de maio para poder tentar, né, garantir a classificação para a quarta fase da competição. Ontem o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Bragantino em 1-1, jogando em casa, ou seja, o Fortaleza vem de um empate no Campeonato Brasileiro, né? Tá vivendo um momento superior ao Vasco, obviamente, tem um time mais organizado, tem um treinador que já tá lá há muito tempo, que é o Pablo Vojvoda, né? Um cara que inclusive chegou a negociar com o Vasco no ano passado, e o Fortaleza, né, entra como favorito. Infelizmente a gente tem que falar isso, né? O momento do Vasco é péssimo. Teve aí a saída, né, a iminente saída do Ramon e do Emiliano Dias. A tendência é que o treinador que vá a campo, né, nessa quarta-feira seja o Rafael Paiva, que inclusive ontem conquistou, né, o primeiro título dele com o Vasco. Ele é o treinador do time Sub-20. Ontem o Sub-20 do Vasco goleou o Flamengo por 4-1 e conquistou a Copa Rio. Então o treinador do Sub-20, Rafael Paiva, hoje já estará provavelmente no centro de treinamentos ali, comandando, né, a equipe profissional de forma interina, e aí preparando o time para encarar o Fortaleza nessa quarta-feira. Não sabemos, não temos nem indícios, nem ideia de qual será o time que vai a campo, se ele vai manter o mesmo time, se vai mudar, vai trazer peças novas, se vai utilizar mais a base. O fato é, a gente vai ter aí hoje e amanhã para treinar,
viagem para Fortaleza na terça-feira, para quarta-feira aí já está em campo pela Copa do Brasil. Lembrando que são 2 jogos. Nessa quarta, primeiro jogo de ida, e no dia 21 de maio tem um jogo de volta em São Januário. E depois, no final de semana, o Vasco volta a campo, mas pelo Campeonato Brasileiro. Mas é mais um jogo fora de casa. O Vasco pega o Atlético Paranaense, o Furacão, lá na grama sintética. Então, mais um desafio difícil, né? Lembrando que o Vasco ontem entrou na zona de rebaixamento, né? Depois ali da derrota e com a combinação de resultados, teve a vitória do Corinthians, enfim, outros jogos que acabaram não ajudando o Vasco aí, acabou entrando. O Vasco está na 17ª colocação. O Vasco tem 3 pontos, tem 4 jogos, um jogo a mais que 2 times que estão atrás do Vasco, Cuiabá e o Vitória, ambos ali com um ponto e o outro com 0 pontos nesse momento aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, situação delicada, situação difícil, situação aí que tá deixando o torcedor muito preocupado, né? O Vasco aí começou muito mal o Campeonato Brasileiro e agora 2 desafios muito importantes pela frente, um contra o Fortaleza e outro aí contra o Atlético Paranaense. E agora falar sobre a polêmica, né? A polêmica envolvendo a saída, né? A guerra de versões da saída do Ramon Dias, né? O Ramon, como a gente sabe, pelo que foi passado pelo Vasco, ele pediu demissão, ele pediu para ser desligado logo após a partida, e aí o Vasco fez uma nota oficial comunicando, né, que o treinador não era mais técnico do Vasco. E depois o Ramon fez uma coletiva de imprensa e nessa coletiva ele disse que foi pego de surpresa, que foi aí informado que foi demitido pelo Twitter. Ou seja, o Vasco fala uma coisa e o Ramon Dias fala outra. Alguém nessa história está mentindo, ou o Vasco ou o Ramon. A grande tendência é que o Ramon esteja mentindo, por quê? Porque existe uma multa rescisória de 20 milhões de reais em caso do Vasco demitir o treinador. Então parece que o Ramon está fazendo uma cena, está fazendo um cenário para tentar dar uma rasteira no Vasco e conseguir, né, ter essa multa sendo paga a ele. A grande questão é, até agora não houve uma assinatura contratual dessa rescisão de contrato. O Vasco e o Ramon ainda não sentaram na mesa para poder colocar, né, a caneta no papel e oficializar a saída do treinador. Então, tem-se a entender que o Ramon deveria hoje ir lá ao Vasco da Gama, ir lá ao centro de treinamento, porque ele ainda é, oficialmente falando, um funcionário do clube, né? E ontem à noite surgiram algumas correntes falando que a gente pode até mesmo ter uma reviravolta nessa situação da saída do treinador, né? Parece que inclusive o Ramon, após comunicar que ele não gostaria de ficar, no vestiário teria sido convencido pelos jogadores a continuar, a voltar atrás, a tomar uma decisão diferente, mas parece que já era tarde demais, porque o Vasco já teria feito ali oficialmente a nota, né, da saída do treinador. Então uma situação complicada, acredito que hoje, agora pela manhã, deve ter uma reunião entre o Ramon, o Emiliano, o empresário deles e o Lúcio Barbosa para definir essa situação de uma vez por todas e a gente entender se o Ramon fica ou se ele vai realmente sair do Vasco. Caso o Ramon seja realmente desligado, não continue, o Vasco vai ter que buscar um novo treinador. E aí fica a grande dúvida, será que o Vasco vai ao mercado tentar a contratação de um treinador experiente, cascudo, um cara que vai trazer um certo conhecimento, né, uma certa facilidade de tocar esse momento de pressão que o Vasco está tendo, como por exemplo o nome do Luiz Felipe Scolari, que foi muito falado ontem, inclusive por alguns jornalistas aí que conhecem muito de futebol brasileiro, ou será que o Vasco vai ao mercado atrás de uma aposta, de um treinador desconhecido, de um treinador português, um treinador argentino, um treinador espanhol? A grande questão é, hoje o Vasco precisa de um treinador, na minha opinião, experiente, de um cara que chegue e consiga abraçar esse elenco e mostrar para os jogadores a grandeza desse clube, mostrar para os jogadores que lá estão que o Vasco não pode ser tratado dessa forma. Então, para mim, o ideal seria trazer um treinador experiente, um treinador que conheça o Vasco, conheça essa história e vá trazer para os jogadores, né, essa questão ali de abraçar o grupo. Minha opinião, mas enfim, os próximos dias a gente provavelmente vai ter um desdobramento sobre isso. Primeiro tem que resolver a situação do Ramon para depois aí buscar esse novo treinador caso seja necessário. E além de novo treinador, o Vasco também deve apresentar nos próximos dias aí 3 novos membros aí do futebol. O nosso novo executivo de futebol, que é o Pedro Martins, que está chegando do Cruzeiro, né? Fez um trabalho lá de 2 anos e 6 meses no Cruzeiro, contratou 68 jogadores, torcida do Cruzeiro não gostava dele, né? O Cruzeiro que ontem acabou anunciando a venda da SAF, né? O Ronaldo vendeu para um grupo de empresários, então nessa venda aí parece que muita gente está de saída do Cruzeiro. Um deles foi o executivo de futebol e outros 2 membros lá que tomavam conta do futebol também podem estar chegando ao Vasco. Paulo Autuori, o Paulo Autuori, que era o gerente de futebol do Cruzeiro, e o Paulo André, que também fazia parte, né, dessa cúpula ali
de coordenação do futebol do Cruzeiro. Então a gente pode ter a chegada desses 3 ex-funcionários dos Cruzeiros no Vasco para poder, né, ser ali os 3 que vão tocar o futebol vascaíno e provavelmente buscar aí o novo treinador do Vasco, caso seja confirmada a saída em definitivo do Ramon e do Emiliano Dias. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e quem quiser ganhar aqueles R$200 de graça lá na BetWinner, corre no primeiro comentário fixado, clica no link, faça o seu cadastro e não esquece, faça um depósito de pelo menos R$10 com o código MARIO2024 para garantir aí a sua bonificação de R$200. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, ó, aqui é Vasco, aqui é muito Vasco, aqui não passa pano, aqui a gente não é amiguinho de ninguém, aqui a gente é Vasco da Gama e sempre vai ser. Valeu? Um abraço, tamo junto.